de um reconhecimento do nosso nada para a glorificação de Deus na nossa vida, no nosso coração. É isso que nós estamos aprendendo e é nesse mistério que nós vamos adentrar hoje. O mistério que envolve o confesso a Deus, que vimos na aula passada, mas neste exato momento entrar naquilo que seria o ato penitencial em si, o Kyrie eleison, e depois desse Kyrie eleison, o Glória. Este hino que glorificará a Deus, que está nas suas alturas, mas também se encontra no nosso meio, e assim crescer o nosso coração neste hino de louvor. É isso que nós vamos fazer hoje. Vamos dar um passo para mais um mergulho, e neste mergulho aprender ainda mais sobre este mistério da Santa Missa. É com muita alegria que eu acolho você para mais um dia da nossa escola de formação, na qual estamos trabalhando este livro, Santa Missa, Mistério da Nossa Fé. Já damos bons passos, né? Já demos bons passos, caminhando nesta reflexão mais profunda do que é o mistério da Santa Missa. Eu sou o irmão Tarcísio Maria, do Instituto Hesed, e junto com você hoje nós vamos adentrar em mais dois mistérios que estamos ali inseridos no decorrer da celebração eucarística. Os mistérios que vamos nos inserir é justamente esse. Kyrie eleison, Senhor, tende piedade de nós, e o Glória a Deus nas alturas. Nós vivemos na última aula o sinal da cruz e o confítero, o confesso a Deus. Reconhecemos diante de Deus o nosso nada, a nossa miséria, aprendemos a fazer o sinal da cruz com recolhimento, com a devida piedade, e hoje vamos dar esses passos mais adiante. A liturgia nos faz, então, subir em poucos minutos. Olha que interessante. Quando vamos entoar o hino do Glória, a liturgia nos faz, em poucos minutos, subir, estar ali acima. Nós já subimos. Você que está desde o início conosco viu que quando o sacerdote entra para celebrar é como se estivesse subindo ao cenáculo naquela última ceia derradeira. E hoje vamos adentrar nesse mistério. O mistério de, reconhecendo o nosso nada, reconhecendo a nossa miséria, estando diante da misericórdia de Deus, ali nos colocar à disposição da sua graça. E tendo sido, claro, acolhido nesta graça de Deus, entoar o hino de louvor. Um salmo que nós poderíamos refletir neste momento, e uma referência bíblica para que você possa também anotar aí, fazer as suas anotações, é o Salmo 50. O Salmo 50 que o rei Davi, ele rezou depois de se reconhecer pecador. Reconheceu os seus pecados e entoou este salmo que a igreja canta e reza durante todo o ano litúrgico, sobretudo em tempos mais quaresmais ou até mesmo do Advento. Por isso, pensar que reconhecer a nossa miséria, reconhecer o nosso nada e dar lugar a Deus na nossa vida. A Santa Missa nos leva justamente a pensar isso. Deus tem o seu devido lugar na sua vida. Você já parou para pensar nisso? Existe no seu coração um espaço que somente Deus pode preencher. E imagine que a Santa Missa é esse momento que Deus entra de maneira mais profunda na sua vida e no seu coração. Por isso, reconhecer o nosso nada, através do ato penitencial, tendo passado pelo sinal da cruz, é reconhecer a grandeza da misericórdia de Deus que nos alcança, que não desiste de nós, para que assim nós possamos entoar o hino de louvor. Quando nós dizemos no início da Santa Missa, Senhor, tende piedade de nós, não é um pedido vazio, não é algo que traz ali nenhum significado. É um clamor que nós sabemos, ou melhor, daquele que sabe, que está compreendendo este caminho da Santa Missa, que a misericórdia de Deus atrai o nosso coração para nos recordar que somos imagem e semelhança deste Deus de amor. Precisa da misericórdia da nossa vida, irmão Tarcísio Maria? É claro que precisa. E é por isso que todos nós, quando iniciamos a Santa Missa, não estamos isentos disso, do ato penitencial. Todos, incluindo até mesmo o sacerdote, todos ali confessemos os nossos pecados. E aí, todos vão confessar.
reconhecendo por minha culpa, minha tão grande culpa, que aquela cruz foi por minha culpa, pelos meus pecados. E nesse caminhar, cantar o Kyrie eleison. É isso que Deus quer fazer conosco hoje. Vamos para o livro então, caminhar através das palavras do Padre Rudolf e assim aprender um pouco mais sobre estes dois grandes momentos da Santa Celebração. Vamos então para a nossa leitura. Ele diz assim: do íntimo do nosso coração contrito, veja bem, nosso coração contrito, eleva-se o humilde e confiante pedido: Senhor, tende piedade de nós. E novamente, Senhor, tende piedade de nós. Ou como outrora a igreja cantou, Kyrie eleison. Atenção, aqui algo muito importante. Na liturgia antes do Concílio Vaticano II, tinha-se o costume de, neste momento, os fiéis estarem de joelhos, e em muitos locais isso ainda se preserva, não existe nenhum problema. Estando de joelhos, este Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, eram cantados em coros, como nós fazemos às vezes. Um padre faz uma parte, a Assembleia faz outra. Só que o interessante é que antes da reforma do Concílio Vaticano II, o que nós víamos era feito desta forma: Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. E aí entrava no Christe, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison. E voltava para o Kyrie novamente, mais 3 vezes. Recordando toda a Assembleia que ali celebrava aquele grande mistério, a Santíssima Trindade, que envolvia naquela misericórdia e naquele perdão. Por isso, todos estes significados que vão dando luzes à nossa participação da Santa Missa é um significado tão profundo que mostra a misericórdia de Deus na vida do seu povo. Reparem que o Padre Rudolf, ele não faz uma exclusão do Confiteor dentro do Kyrie. Acontece quase que uma mescla. Foi aquilo que vimos na aula passada sobre o Confiteor. Ele nasce diretamente do íntimo do nosso coração. É isso que está aqui no livro. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Porque depois de reconhecer a nossa culpa, reconhecendo as nossas faltas, a resposta natural não deve ser uma resposta de desespero. Isso aqui é importante. O ato penitencial está na missa para que nós possamos recordar as nossas faltas não de maneira desesperadora, porque Cristo é a nossa esperança. Cristo é a esperança daqueles que se encontram necessitados de uma graça de conversão. Por isso, este momento da Santa Missa é essencial para que a gente entenda isso. A misericórdia de Deus lhe alcança. A misericórdia de Deus ergue as mãos para você. Por isso, recordar-se das faltas no ato penitencial não deve ser um ato de desespero. Não deve ser. Mas um clamor confiante à misericórdia de Deus. E ele nos lembra algo muito, muito bonito, uma expressão que é em grego. Se você não sabia, anote isso agora. Esta expressão, Kyrie eleison, é uma expressão grega, não uma expressão latina. Essa expressão grega foi entrando no vocabulário latino, mas a sua raiz primordial é o grego, não o latim. Por isso, quando falamos Kyrie eleison, nós estamos pedindo: Senhor, tende piedade de nós. É uma das mais antigas expressões dentro da liturgia da Igreja. Ela atravessou quase 2000 anos de história e chega hoje para mim e para você dentro da celebração. Por isso, não é um momento, como nós vimos na aula passada, por exemplo, daquela saudação inicial. Não é um momento vazio. Não é um momento sem significado algum. Mas é um momento profundo. Imagina que nesta hora, aquele crucifixo que está virado para a Assembleia mostra para todos nós, ou nos faz recordar, todos os atos que nós tivemos que maltrataram o Senhor. Todos os pecados que cometemos de maneira deliberada, isto é, consciente, que maltrataram Jesus. E naquele momento, estamos pedindo perdão por isso.
Mas também, como vimos na aula passada, este momento não vai ali excluir o sacramento da reconciliação. Por isso, está inserido neste mistério que o Padre Rudolf está nos ajudando a estar cada vez mais dentro desta graça da Santa Missa, é algo que engrandece o nosso coração. Eu tenho profunda certeza, se você está vendo todos os dias, cada aula direitinho, tomando nota e participando da missa, a sua participação será totalmente diferente. Você não vai mais, depois desses cursos, de todas essas aulas, participar da missa da mesma forma. Não vai. Sabe por quê? Porque nós, seres humanos, por duas faculdades que temos, nós somos impelidos à conversão. Faculdade esta que são inteligência e vontade. Neste momento dos cursos, você está levando a sua inteligência a atualizar ali as suas potências, isto é, você está aprendendo mais. E neste aprender mais, a sua vontade vai ser impelida a fazer aquilo que é correto. Por isso você não pode ficar de fora de nenhum momento como esse, que está engrandecendo o nosso coração na participação da Santa Missa. A sua inteligência está sendo iluminada. E iluminada pela verdade da fé, pela verdade da Igreja, pelos documentos, pela Sagrada Escritura, pelo Padre Rudolf que está nos ajudando, a nossa vontade está sendo impelida a dizer, como no ato mesmo, precisamos fazer assim. Assim é o mais belo. Assim é o mais digno de Deus. E ele diz assim: com que humildade, ou com que humilde e respeitosa submissão, Moisés prostrou-se perante a sarça ardente, quando intimamente tocado por esta aparição, constatou: Deus está aqui. Ele o ouvia e o ouviu falar. Eu vi a aflição do meu povo e ouvi os seus clamores e desci para o salvar. Vale a pena nós abrirmos a nossa Sagrada Escritura, já estou com ela aqui aberta, em Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3, versículo 2, e nós vamos dar um salto do versículo 2 para o versículo 7 e 8. É importante que você entenda isso agora. Esta passagem, como está bem ilustrada aqui na imagem, ao lado do nosso texto, mostra Moisés diante de uma manifestação, uma teofania, uma manifestação de Deus, uma epifania. Ali acontece uma manifestação. E essa manifestação de Deus, que nós vamos ver agora, acontece também dentro do sacrifício eucarístico da missa. Olha o que ele diz. Versículo 2. E apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e viu que a sarça ardia no fogo, mas não se consumia. Salto para o versículo 7. O Senhor lhe disse: Eu vi a humilhação do meu povo no Egito, e ouvi seu clamor por causa da dureza dos feitores. Sim, eu conheço seu sofrimento. Desci para salvá-los da mão dos egípcios e fazê-los sair desta terra para uma terra boa e espaçosa. E assim ele continua na sua promessa. Qual que é a parte fundamental desta passagem? O padre Rudolf usa esta belíssima cena para nos ensinar algo muito profundo. Assim como Moisés se prostrou diante da sarça, ao perceber ali Deus, a sua revelação, que Deus estava ali, a sua grandeza, nós também deveríamos nos prostrar diante da grandeza de Deus. E é por isso que nesse momento, o ideal é que nós estejamos de joelhos, aqueles que podem, porque a grandeza de Deus se manifesta na sua misericórdia. Eu vi o sofrimento do meu povo, ele diz. E olha o que é belo. Desci. Eu desci. Desci para livrá-los. Deus desce para nos livrar do mal do pecado em toda a Santa Missa. Deus vem ao nosso encontro porque Ele vê a escravidão que nós nos encontrávamos pelo pecado
e causando em nós, desejando causar em nós a verdadeira libertação, que é a libertação do pecado, desta vida amargosa, Deus desce. Essa passagem é fundamental que mostra o mistério da Santa Missa. Desci para livrá-los da mão dos egípcios, desci para livrá-los do pecado, da destruição. Filho, eu não sei qual a situação que você talvez se encontra hoje, mas se você for a uma missa crendo nisso, que Deus desceu por você, que este sacrifício na cruz foi por você, a sua vida será diferente. Não por conta de algo ou uma palavra que emocione você, não, mas por conta de uma verdade de fé. Deus desceu para livrar o seu povo. Por isso, não é algo tão simples que nós daríamos uma resposta e pronto. Não. Na missa, Deus desce. No momento que nós vamos experimentar mais à frente, vamos aprender um pouco mais. No momento da consagração, que o padre estende as mãos, naquela hora, dentro da oração eucarística, nas fórmulas próprias, Deus desce. Deus desce para cada um de nós. Que coisa bela. Por isso, interiormente, quando nós dizemos o Kyrie, Deus está ali, presente naquele momento, no altar, prestes a vir ao nosso encontro. É como se Ele estendesse as mãos, esperando por você. E aí nós reconhecemos as nossas faltas, pedimos perdão dos nossos pecados e, tendo pedido perdão, vamos assim iniciar esta celebração com todo o nosso coração aberto, cheio do amor de Deus, para assim transbordar através da caridade para a nossa família, para as pessoas ao nosso redor. Vamos continuar aqui no nosso livro. Na Santa Missa, Deus vem nos falar pessoalmente por Jesus, nosso Senhor. Por meio do sacerdote iremos ouvi-lo e, de uma maneira singular, no momento sublime da Santa Consagração, quando disser: isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Mas não só devemos ouvi-lo falar, ele vem ao nosso encontro como Salvador, para reconquistar-nos, pecadores, ao preço do seu próprio sangue, para Deus, seu Pai. Esse é um dos pensamentos mais bonitos desta sessão, deste ponto. Deus, Ele escuta a nossa oração e Ele vem ao nosso encontro. Deus, Ele escuta a nossa oração e Ele desce para nos encontrar aonde nós estivermos. O objetivo final de Deus, portanto, não é apenas nos perdoar à distância. Eu te perdoo dando a mão assim de longe. Não. O objetivo de Deus não é esse. Deus se encarna e desce, descendo para estar conosco e estando conosco para nos perdoar de perto. Ele quer se tornar um conosco. E Ele se tornando um conosco nesse mistério da Santa Missa, que isso, claro, se planifica na hora da comunhão, mas nesse desejo do seu coração de se tornar um conosco, como aconteceu de modo bem particular, e absolutamente particular, melhor dizendo, em Maria, na Santíssima Virgem. Isso acontece em Nossa Senhora. E é para isso que a missa nos conduz. A missa nos conduz para uma união com Deus, passo a passo, para nos unirmos a Ele. Entenda uma coisa importante. A missa, como todos nós católicos temos a obrigação de participar, mas não leve essa palavra obrigação como algo que é pesado, é difícil. Meu Deus, tem que ir para a missa mais um domingo. Não. A missa é um ato de amor de Deus. A missa é um momento em que Deus anseia para encontrar no seu coração uma morada. Encontrar no seu coração bem preparado, confessado, em estado de graça, e encontrar essa morada. Santa Teresinha do Menino Jesus,
quando, no livro História de uma Alma, quando ela diz que fez um retiro para a sua primeira Eucaristia, ela dizia o seguinte: desejo que minha alma seja um céu, para que quando Deus descer do céu, Ele encontre este mesmo céu em meu coração. Será que nós seríamos capazes de fazer uma oração como essa? De nos assemelharmos ou pedirmos o auxílio de Santa Teresinha do Menino Jesus e dizer: Jesus, quando o Senhor vier à comunhão, no momento da comunhão, quando o Senhor adentrar dentro de mim, vir ao meu coração, eu desejo, Jesus, que o Senhor possa encontrar o céu dentro de mim, assim como o Senhor estava no céu e agora está no nosso meio. Como isso é confortante. Uma comunhão bem feita, essa participação bem feita, por toda a nossa consciência do nosso nada e da nossa miséria. A missa nos conduz a isso, passo a passo, a essa união com Deus. Por isso ele diz, bem aqui assim, Deus nos vem falar pessoalmente por Jesus, por meio do sacerdote iremos ouvi-lo, e no momento sublime da Santa Missa, que é a consagração, quando disser, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Naquela hora, ouvimos o próprio Cristo. Durante a missa, ficamos ouvindo o próprio Cristo nos conduzindo a essa união com Ele, a essa intimidade. Vamos voltar aqui para o nosso livro. Ele quer aproximar-se de nós. Ele quer entrar em nós, tornar-se um conosco, até que possamos dizer, Deus mesmo está em nós. Deus mesmo está em nós. A semelhança de Maria, a mãe de Deus, cheia de graça. Meu Deus. Isso aqui seria quase que todo o desejo do nosso coração, se pudermos entender tudo isso, chegar à missa, imagina isso agora, eu fico imaginando isso enquanto nós estamos aqui. Imagina você chegando na missa, tendo agora cheio de conhecimento em relação a isso. A este primeiro momento nós estamos no sinal da cruz. Nem começou a liturgia da palavra ainda. Estamos aqui no sinal da cruz, no confesso a Deus, Senhor, tem de piedade de nós e o hino do glória. E olha quanta coisa nós já aprendemos. Como será diferente, eu ouso repetir isso várias vezes, como será diferente a sua participação? Não será a mesma, porque você está conhecendo aquele que Ele ama, aquele que ama você, aquele que está se entregando em todos os altares e espera por você. Imagina aquela passagem do filho pródigo, que o pai esperava o filho voltar, e quando o pai chega, ele se alegra. Mata o novilho mais gordo para poder festejar, porque aquele que estava morto retornou à vida. O que estava perdido foi encontrado. Quando você, depois de tanto tempo sem se confessar, se confessa e participa da missa, é isso que acontece. Jesus ansiosamente espera a sua entrada na igreja. E tendo entrado, ele olha e diz, vamos festejar, porque o meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Todos nós somos esses filhos amados de Deus, que devemos nos encontrar com Ele dentro do mistério da Santa Missa. E sem mais delongas, o padre Rudolf, ele dando continuidade, ele faz como que uma súplica de humildade, uma súplica humilde. Ele diz assim, reconhecendo-nos, porém, tão pequeninos e indignos, perante a grandeza do mistério do qual somos chamados a participar, temos razão em suplicar, Senhor, tende piedade de nós. E unir-nos à prece humilde do sacerdote, manifestai, Senhor, a vossa misericórdia e dai-nos a vossa salvação.
e ajudai a prepararmos-nos de tal maneira para o grande e santo acontecimento, a fim de que este possa transformar-nos passo a passo para a vida eterna no céu. Nós deveríamos destrinchar este parágrafo com todo o nosso coração, reconhecendo-nos, porém, tão pequeninos e indignos. É isso que o ato penitencial nos faz reconhecer. Perante a grandeza do mistério que estamos ali agora inseridos, do qual somos chamados a participar daquela Santa Missa, temos razão em suplicar: Senhor, tem de piedade de nós. Reconhecendo a nossa pequenez, o nosso nada, nós temos razão em dizer: Senhor, tem de piedade de nós. Não mereço estar aqui. Estou aqui por graça, por misericórdia tua. Estou aqui por pura misericórdia. E aí ele diz assim, olha como é que ele diz: e unir-nos à prece humilde. Aquela prece humilde: manifestai, Senhor, a vossa misericórdia e dai-nos a vossa salvação. E a passo, passo a passo, vamos entendendo esse mistério tão grandioso. O mistério de estar ali diante da manifestação de Deus. Ou como ele diz, ajudai a prepararmos-nos de tal maneira para o grande e santo acontecimento, a fim de que este possa transformar-nos passo a passo para a vida eterna. É isso que Deus quer de nós. E é isso que Ele deseja fazer comigo e com você no momento que participamos da Santa Missa. E ele conclui com uma breve jaculatória de Nossa Senhora. Ó Maria, Mãe da Misericórdia, rogai por nós. Que Nossa Senhora possa nos ajudar a estar sempre bem preparados para receber o seu Filho Jesus, assim como ela estava bem preparada para receber Jesus no seu ventre. E agora eu convido você a encher os seus pulmões, porque chegou a hora de entoar o hino do Glória. Depois de ter passado pelo sinal da cruz, ato penitencial, neste momento nós vamos engrandecer ao Senhor toda a sua obra, toda a sua criação. Nós vamos nos unir aos anjos entoando este hino de louvor. Vamos para o nosso livro e com muita atenção participar deste mistério da Santa Missa. Padre Rudolf nos orienta o seguinte, ele diz assim: após o humilde clamor do Kyrie eleison, que se eleva da miséria humana para o alto, é como se abrisse o céu. Imagina isso. O céu se abre quando cantamos o hino do Glória. Neste momento, a liturgia deixa-nos pressentir o amor misericordioso de Deus, que se compadece do homem, da ovelha perdida, mandando-nos o próprio Filho como Redentor. Você consegue imaginar o mistério que você está inserido agora? É como se o céu se abrisse. E nós nos unimos aos anjos para que naquele momento Deus possa ser glorificado. Essa frase do Rudolf é muito essencial neste momento. Ele resume perfeitamente a transição do Kyrie, que estávamos vendo, para o Glória. Depois de clamarmos por esta misericórdia, o próprio céu se abre como resposta para todos nós. E é isso que o Glória celebra. É isso que o Glória celebra. O céu se abrindo diante de nós como um ato da misericórdia de Deus, como um ato de pura misericórdia de Deus, tendo passado do reconhecimento do nosso nada para a grandeza da misericórdia e da ação de Deus na nossa vida. Aquilo que nós vimos no anterior, no livro do Êxodo, capítulo 3, desci porque vi a aflição do meu povo. E por ele ter descido, visto a aflição do seu povo, ter nos salvado, nos redimido pelo seu sacrifício na cruz, nós entoamos o hino do Glória, porque fomos perdoados pelo Cristo na cruz, no seu sacrifício. Isso é belo. A igreja coloca esse hino na nossa boca para poder entoar a grandeza da ação de Deus na vida dos homens. Vamos aqui para o nosso livro, crescendo o nosso coração nesse amor a Deus. Ele vem para nós entre o júbilo de milhares de anjos
que cantam como outrora nos arredores de Belém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amado. Olha que belo. Vamos abrir aqui a nossa Sagrada Escritura em Lucas. Lucas, capítulo 2, ali no versículo 13 e 14, vai nos mostrar este hino do Glória. Quando cantamos o Glória na missa, temos essa consciência. Não estamos repetindo uma fórmula sem significado ou algo do tipo, algo antigo que está distante de nós, porque já até mesmo aprendemos que dentro do mistério da Santa Missa, este tempo, ele como que deixa de existir. Somos ali transferidos para o Calvário. E estamos literalmente unindo nossas vozes com as vozes dos anjos, junto com os santos anjos cantando no céu de Belém. Imagina isso, um Natal acontecendo. Na noite em que Jesus nasceu, isso mesmo. Por isso, cada missa, como nós vamos ver aqui no Evangelho de São Lucas, capítulo 2, de certo modo, repete-se esse júbilo, este mesmo júbilo celestial do hino do Glória. Lucas, capítulo 2, versículo 13 e 14 diz assim: De repente, juntou-se ao anjo uma multidão do exército celeste, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus no mais alto dos céus, e na terra paz a todos por ele amados. O hino que nós cantamos glorificando a Deus é um hino angélico. Nos unimos aos santos anjos. Esta união com os santos anjos, através do hino do Glória, nos leva exatamente a entoar a grandeza da misericórdia de Deus no mundo, nos homens. É um momento mais que especial, porque nos unimos ao céu. É uma união perfeita da terra com o céu. Acontece nesse momento também. Lá em Jerusalém, onde tem a Basílica ali da Anunciação, no altar diz o seguinte, em uma frase em latim que diz: Hic verbum carum factum est. Aqui o verbo se fez carne. Naquele lugar aconteceu a anunciação do anjo à Santíssima Virgem e ali o verbo se fez carne. No altar de toda a igreja, isso acontece. O verbo se faz carne. Pelas palavras do sacerdote, pronunciadas ali de acordo com a nossa orientação do missal, sendo pronunciadas aquelas palavras como ali estão, a fórmula da missa, naquela hora o verbo se faz carne. Isto é o meu corpo é falado. Isto é o meu corpo acontece. O corpo, o sangue, a alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo se torna presente naquele momento. Como não glorificar a Deus com um ato tão grandioso? Como não glorificar a Deus no nosso coração, na nossa vida, com um ato tão grandioso da misericórdia dele para conosco? Ele veio para nós. Ele veio estar conosco. Por isso, cada missa, isso acontece. Repete esse mesmo júbilo celestial. Os anjos cantando conosco, glorificando a Deus. Isso é lindo. Muito lindo, muito, muito, muito lindo. Vamos voltar aqui para o Padre Rudolf. Somos nós os beneficiários desta obra grandiosa. E, portanto, estejam os nossos corações e lábios plenamente unidos a este louvor celeste. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos. A honra suprema pertence ao Pai, por mandar-nos o seu Filho amado. Olha que bonito. Deus nos mandou o seu Filho amado. E aqui, o Padre Rudolf, ele fala algo mais concreto para nós. Que nossos corações e os nossos lábios possam entoar este louvor, estejam plenamente unidos a este louvor. Para isso, uma breve reflexão, vamos ver aquilo que diz em Isaías,
Livro do profeta Isaías, capítulo 29, versículo 13, diz o seguinte: olha o que o Senhor nos diz. Por isso diz o Senhor, esse povo se aproxima de mim só com a boca e me honra só com os lábios, enquanto o coração está longe de mim. E seu temor para comigo é como preceito humano, aprendido de rotina. Por isso, eu vos digo, esse povo se aproxima de mim só com a boca, mas o seu coração só me honra com os lábios, enquanto o coração está longe de mim. Quando nós entoamos o hino do Glória, são os nossos lábios com o nosso coração, dando louvor a Deus. Porque se é somente os nossos lábios, se é somente a nossa boca, se estamos ali somente verbalizando alguma coisa, que estão cantando e porque achamos belo, achamos lindo, achamos maravilhoso, nós vamos ali repetir juntos, é algo vazio. Por isso, para que seja completo, deve ser os nossos lábios e o nosso coração. E como fazer com que o nosso coração louve a Deus? Numa vida na graça dele. Numa vida na graça dele. Reconhecendo as nossas faltas e os nossos pecados, Deus age na nossa vida através da sua misericórdia, nos purificando pelo sangue do seu Filho, nós podemos ir entoar um louvor do glória com todo o nosso coração e com todos os nossos lábios, se podemos assim dizer, com toda a assembleia reunida. Será um hino completo. Não algo que se esvazia somente nas palavras, mas que o coração entoa de maneira profunda, de maneira reverente, de maneira que reconhece, Deus se entregou por mim. E isso que faço por Ele, a minha boa participação nesse mistério, é o mínimo que eu posso fazer. É o mínimo que eu posso devolver. Por isso o profeta Isaías ele é incisivo em dizer: me honra com os lábios, mas o coração está distante. E eu aproveito para perguntar a você: como Deus lhe encontrou? Onde você estava quando Deus lhe chamou? Tudo isso para que você entenda que Deus não esqueceu de você. E no mistério da Santa Missa, isso se revela de maneira mais profunda. Por isso, o Glória não é para ser recitado de maneira mecânica. É para ser vivido com a gratidão do nosso coração, na grandeza de Deus, uma gratidão genuína por aquilo que Deus fez por cada um de nós. Isto é, entregou o seu Filho para a nossa salvação. Vamos voltar para o nosso livro, quase concluindo. Ele diz assim: o louvor ao Filho, o Salvador, Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Ele que, como o Cordeiro vítima, se entregou por nós e se tornou o mediador da nova e eterna aliança. E no Espírito Santo, abre-nos o caminho para a eterna felicidade. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. E assim, ele conclui o hino do Glória. Algumas dicas práticas para você, antes de entrar numa última reflexão nesses pontos. Quando se diz o nome de Jesus, seja agora no hino do Glória, quando diz, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo com o Espírito Santo, em outros momentos da celebração, exceto nas leituras, nós fazemos uma pequena inclinação com a cabeça, fazemos uma pequena reverência como sinal de respeito e adoração àquele nome tão poderoso. Por isso, quando falar Jesus Cristo, o nome de Jesus, nós fazemos esta pequena inclinação como um ato de respeito a nosso Senhor. E não somente a Ele, também à Santíssima Virgem e aos santos que são mencionados durante a celebração. Uma última reflexão para concluirmos, ele diz: notem como o hino do Glória
Este hino, mesmo sendo um hino de alegria, ele recorda aquelas mesmas palavras que vimos no ato penitencial. Ele é como se fosse um eco do Kyrie. Ali está envolvido ainda as palavras Senhor, tende piedade de nós. Ele aparece mais uma vez. Mas o que é que significa isso? É que agora nós dirigimos esse louvor a Jesus, o Cordeiro de Deus, Ele que tira o pecado do mundo. E esta alegria do glória, ela não é diminuída por conta disso. Muito pelo contrário, nós reconhecemos mais uma vez a grandeza de Deus e o nosso nada, a nossa pequenez. Ele acolhe como que dentro de um amor ainda maior, que é a entrega do seu Filho e a recordação de que glorificamos a Deus por este mistério que estamos celebrando através do sacrifício de Cristo na cruz. E ele conclui basicamente como um resumo de tudo aquilo que nós vimos. Nesta oração, a Santa Igreja nos dá um resumo daquilo que se realiza através da Santa Missa, do mistério da nossa fé. Por ela, Deus uno e trino, é sumamente glorificado e para o homem, pecador, por meio dele, abre-se novamente as portas do paraíso, perdido o acesso para a felicidade e a paz eterna junto a Deus. E mais uma vez ele pede a intercessão de Nossa Senhora. Ó Maria, Mãe do puro louvor, intercedei por nós. Olha que beleza! Nós saímos do sinal da cruz com uma preparação antes de chegar na igreja, se preparando bem ao chegar na igreja, fazendo uma oração ali, preparando o nosso coração, e aí inicia a missa, sinal da cruz, tudo bonitinho. Passamos pelo ato penitencial, reconhecemos as nossas faltas e as nossas misérias, e agora, para chegar a cantar o hino do Glória. E eu peço a você agora uma atenção mais que especial, porque nós vamos falar, nestes últimos minutos do nosso encontro, sobre algo muito importante que nós vemos de maneira muito corriqueira em quase todos os lugares que celebram a Santa Missa. Sobre a questão das palmas. Uma orientação geral, é isso que vou ler para você aqui agora, como uma orientação geral para que você possa ali ver qual seria o ponto mais ideal ou o que seria mais elegante, mais voltado para aquele sacrifício que está sendo celebrado. A orientação geral é essa. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, e os teólogos recomendam um bom senso. A liturgia convida a participação ativa de cantos e orações, enquanto as palmas não devem transformar a celebração em um espetáculo. Prestou atenção? Isso é muito importante. As palmas são proibidas? Não. As palmas são orientadas que tenham de maneira fervorosa? Também não. Vamos para a justa medida, o equilíbrio das coisas. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e os teólogos recomendam um bom senso. Bom senso. A liturgia ela nos convida sim a uma participação ativa através dos cantos e das orações, enquanto as palmas não devem ser transformadas ou transformar aquela celebração em um espetáculo. Se as palmas levam a uma dispersão, se as palmas levam a transformar aquele mistério tão santo em um espetáculo, ou podem atrapalhar esta união da sua alma com Deus, é melhor que não se faça. Porque o objetivo primeiro ali, sim, é a glorificação de Deus, isso é belo. Mas é a atenção sobre o sacrifício que está sendo celebrado, de modo que aquelas palmas ou as coisas ao redor, de maneira exterior, não atrapalhe esse encontro. Do outro lado, trago João 23. João 23 diz para nós, São João 23 diz para nós o seguinte: em uma recepção que acolheram ele dentro de uma igreja, numerosas pessoas estavam lá, acolheram São João 23, ele estava muito feliz em acolher aquelas pessoas, e aquelas pessoas também muito felizes em poder ver o Papa, bateram palmas de maneira bem extraordinária dentro da igreja, e assim que ele chega na sua sede, assim que ele chega na cadeira, ele orienta para não bater palmas dentro da igreja, por ser o templo de Deus. Ele repete isso umas 2, 3 vezes. Templo de Deus, templo de Deus. Por isso,
temos essas duas orientações. Nós aqui no Instituto Rest costumamos não bater. Vemos que não é conveniente e assim não fazemos. Isso nos ajuda a uma melhor participação do Santo Sacrifício, sem a devida falta de atenção quando se bate uma palma errada ou não tem as palmas bem adequadas, enfim, isso tudo dispersa. Mas, se for para fazer, faça como diz a orientação, de bom senso. Tenha o bom senso. E nessa orientação você vai perceber se é necessário ou não. É importante lembrar que no período da Quaresma nós não batemos palma, porque estamos mais voltados ali para aquele sacrifício, para aquela entrega. E percebe que nesse período nós estamos tão bem unidos ao sacrifício, tão bem unidos a esse mistério. Por isso, orientação geral para que não saiam falando bobagem. Se for bater, batam com bom senso, sem transformar a celebração em um espetáculo, porque a atenção não são as palmas, mas é o sacrifício de Cristo que está sendo celebrado. Vamos fazer um resumo geral antes de concluirmos. Hoje nós vivemos uma transição que seria uma das mais bonitas de toda a missa. O ato da misericórdia de Deus. Do clamor do Kyrie, nós passamos pela visão de Moisés na sarça ardente, ao júbilo do glória, o nosso coração se alegra, unido e cantando com os santos anjos em Belém. Vimos que esses dois momentos não se opõem, mas estão inteiramente unidos. A alegria do glória nasce exatamente da misericórdia de Deus que pedimos no Kyrie, esta misericórdia que nos alcança o nosso coração. E na próxima missa, preste bem atenção, para na próxima missa, esta hora que você for entoar o Kyrie e o glória, você possa sentir, mesmo no seu interior, está ali unido à alegria da misericórdia de Deus na sua vida e que o céu se abre. O céu se abre diante de nós, diante desse mistério tão grandioso. No nosso próximo encontro, nós vamos seguir para a liturgia da palavra. Entre a liturgia da palavra, vamos falar também ali da oração coleta, que é rezada depois do hino do Glória. E assim, seguirmos aprofundando e crescendo o nosso conhecimento e o nosso amor a Jesus que se entrega na Santa Missa. Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.